Bom, já estamos de volta e, como prometido, eu vou dar uma olhadinha na nossa enquete, né? Vou saber o que está acontecendo aí com relação ao Uber. Nós perguntamos lá no facebook.com/Diário de Teresópolis se você já utilizou o serviço do Uber aqui na cidade e, se já utilizou, qual é a sua opinião a respeito do serviço. Vamos lá, olha só, muita gente participando dizendo. A Rita de Cássia, por exemplo, falou: usei e adorei, bacana. Usei sim, fiquei muito satisfeita, show. A Marise também está dizendo: usei, fiquei satisfeita. O Rafael dizendo: usei, muito bom. A Fabrina também está dizendo: ó, sim, e adorei o serviço. A Aline: usei, fiquei satisfeita. João Eduardo também, muito bom. Cristina, a Tatiana. O Pedro está dizendo o seguinte, ó: muito bom e barato. O que antes dava R$ 40 de corrida está me custando hoje 17. A Lúcia Helena está dizendo também que adorou, que todos muito prestativos, educados, gentis e o valor bem menor que o do táxi. Usei e foi muito boa a experiência, um rapaz muito educado, disse a Simone. A Ana Maria está dizendo: usei e foi um horror. Bom, pelo menos uma negativa aqui. O Fábio está dizendo satisfeito. A Débora está dizendo o seguinte: eu estou tentando que um carro aceite a viagem do Alto até a Tijuca e já tem mais de 30 minutos. Pelo jeito ela estava tentando usar e não conseguiu, né? Ótimo, disse a Maria de Fátima. A Silvana também. Ainda usei agora há pouco e estou muito satisfeita. A Nise está dizendo também que ainda não usei, mas não há disponibilidade para o meu bairro. Moro no interior, na Fonte Santa, e disse que não há carros disponíveis. Já usei, foi ótimo, o rapaz foi muito educado, pretendo usar muitas vezes. Enfim, né, você está percebendo que a utilização começa a se amplificar, né? Muita gente reclamando aqui, inclusive, da pouca oferta, está querendo mais oferta. Olha, gente, o que a gente está perguntando isso, né? Você sabe que o diário não dá ponto sem nó, né? A gente está sempre de olho. Bom, no fim de semana, né, na semana passada para cá, está rolando aí nos grupos de WhatsApp, né, algumas pessoas receberam até como mensagem pessoal mesmo, no privado, um suposto caso de assalto, que teria sido um assalto ocorrido na cidade de Teresópolis por um motorista do Uber. Olha, o caso não é da cidade de Teresópolis, né, não é da cidade de Teresópolis, já tem um determinado tempo e muita gente estaria publicando isso, né, tornando isso mais amplo, tentando propagar essa informação de que seria um caso aqui da cidade de Teresópolis envolvendo um motorista do Uber que teria assaltado uma pessoa. Bom, a gente diz aqui, inclusive, que muitas pessoas que compartilharam essa informação são pessoas relacionadas a familiares que têm táxis, né, taxistas. A gente até entende que seja realmente aí uma possível concorrência desleal, já que o Uber não tem os mesmos impostos que os taxistas pagam. A gente até entende essa situação, mas não dá para não valorizarmos a livre concorrência. Não dá. Isso aí, né, qualquer cidadão, para o bem da democracia, para o bem de um bom serviço prestado, não pode ser contrário à livre concorrência. O que há de se pensar é em regulamentar esse serviço, tornar aí mais claras as regras relacionadas a impostos, taxas e tudo mais. E outra coisa que a gente também não pode esquecer, né, gente? A classe dos taxistas já está acomodada, né, no seu cantinho há muito tempo. Cobra o que quer, joga a goela abaixo da população uma taxa, né, de mínima de utilização altíssima. Os valores cobrados pelos táxis em Teresópolis são altos, sim, não há como dizer que não, e já há muito tempo que precisava mexer com esse serviço na cidade, né? Tem que repensar, sim, tem que tornar mais barato o serviço, tem que tornar mais atrativo o serviço para a nossa sociedade, e não é, né, propagando notícia falsa que os senhores vão combater o Uber, né? Primeiro que não há como combater. Já disse aqui, as maiores cidades do mundo é um serviço absolutamente estabelecido. Inclusive há concorrência de outros aplicativos, como Via, como muitos outros que eu falei aqui, que são aplicativos com o mesmo princípio da Uber. Então, passada essa discussão de vamos combater, os senhores deveriam utilizar, porque a maioria da população que estamos com 7.103 pessoas na enquete. Uma dica que eu dou para os meus amigos taxistas:
dê uma lida na opinião das pessoas, faça uma reflexão e revejam as suas atividades, porque vai regulamentar o Uber sim, porque está regulamentando no país inteiro, não vai ser proibido, como os senhores estão dizendo aí, propagando, não há como proibir, já existe legislação, inclusive federal, garantindo a utilização do aplicativo, o que há de se pensar em regulamentação local, isso vai ser feito e os senhores podem correr o risco de ficarem presos, né, na rabeta da história aí, tentando dar murro em ponta de faca, né? Vamos melhorar o serviço, vamos melhorar as taxas, quem sabe os senhores conseguem, né, competir de forma mais igualitária. Sem contar que essa caixa preta das concessões de taxistas em Teresópolis precisa também ser revista, né? A gente tem o que tem de ex-vereador taxista ou dono de táxi, né, que ainda tem isso, que o cara aluga, o que não pode, né? Aluga os postos, empresta, vende, faz de tudo. Agora, ex-taxista ou ex-vereador taxista é o que a gente mais tem aqui. Essa caixa preta também precisa ser mexida, né, gente? Precisa. Quem sabe o Uber nos ajuda também a mexer nessa caixa preta. Tá lá, obrigado pela sua participação e nós vamos para a foto do dia, né? Chefe, o senhor usa táxi? Dificilmente, né? Também não uso, não. Eu uso pouco. Eu uso quase nunca. Sempre que eu tenho a oportunidade de andar a pé, eu ando. Vamos a pé, né? Melhor, né? A pé. Mas o serviço de táxi é um serviço, né? É um dos serviços de transporte, ele faz parte da mobilidade e é necessário, sim. E essa chegada do Uber está provocando essa revolução nesse serviço, né? É um momento complicado mesmo, é aquele momento de enfrentamento, sim, de acomodação dos dois serviços, né? E essas situações, elas vão ocorrer, ainda outras, né? Mas enquanto você tem um serviço completamente formal e onde a formalidade do serviço leva ao arranjo com os vereadores, com o prefeito, com o serviço de concessão, né? Vem um serviço informal e onde ele é muito mais barato, chega a ser até 30%. Você falou de um caso aí que seria em torno de 40%, 50% mais barato, né? Mas já tem casos aí de uma corrida custar 30% do preço praticado pelos táxis, né? E, ou seja, tem alguma coisa errada. De repente, ao longo desse tempo, em função da falta de concorrência, os táxis definiram aquele antigo costume do turco comerciante, né? Vende pouco e caro, né? Porque tem uma prática, você pode vender muito barato ou vender pouco e caro, são duas práticas de comércio. O cara quer ganhar o dia numa corrida. Então, às vezes, esse serviço realmente foi ficando caro, aí fica então aí foi selecionando, pouca gente está usando o táxi, e se você colocar dependendo da quantidade de pessoas que vai entrar no ônibus, o táxi sai mais em conta. O táxi sai mais barato. Imagina o Uber. Imagina, né? O Uber. Então, ou seja, esse serviço veio realmente para revolucionar e certamente nos próximos meses as coisas se acomodam. E vai haver, é necessário a Prefeitura, a Câmara, estabelecer regras para esse serviço em Teresópolis. Que cabe a Prefeitura. Que aí você vai cadastrar os motoristas que vão trabalhar com Uber, para a gente ter noção de quem é, né? Para não acontecer esse caso aí de um assalto, de um ladrão se fingindo de motorista de Uber, né? Porque qualquer um pode se cadastrar, né? Então alguém vai pegar ali e acontece isso. Mas são raros os casos, né? E os casos de aborrecimento de passageiro com taxista são bem maiores. Inclusive, a falta de educação, inclusive no Rio, onde o tipo ruim que vira taxista no Rio, né? Taxista do Rio de Janeiro isso é muito complicado. Né? Então, e sem contar também que aqueles velhos e conhecidos tombos, né, que os taxistas ficaram imortalizados na história do país, não são possíveis no Uber, né? Se o motorista do Uber der tombo, ele toma prejuízo, porque o trajeto é delimitado, o valor é pré-estabelecido, pago antes. Se der tombo, o problema é dele. Ele está gastando gasolina a mais, gás a mais, então não tem essa, né? Vamos para a foto do dia, Rica? Vamos colocar aí que o assunto hoje é bom, que eu sei, né? Vamos lá. Coloca na tela, por favor. Ih, rapaz, monte de figurão. Eu coloquei essa foto aí. Helicóptero. Dá uma passagem rápida para essa foto aí, porque a gente vê alguns camaradas sendo presos hoje. Sabe o que é o Paulo Maluf fugindo do Paulo país? Maluf no campo do Comari, né? Pousando em Teresópolis. Olha o Paulo Maluf. Com as figuras aí sendo
Em 1981, Caramba. ele pegou seu jatinho e veio a Teresópolis. Tá ali um Galaxy, né? Vindo buscar ele para ele dar uma andada pela cidade, fazer só político aqui, né? Então é interessante esses registros, né? Ou seja, esses vagabundos em nível nacional, eles andaram circulando por aqui também, né? Passaram por aqui e fizeram suas artimanhas, né? Eu lembro de showmício do Collor, Fernando Collor de Mello. Dando aula magna na FES, né? É muito vagabundo vindo aqui. Deu até aula magna. Gente, aula magna de Fernando Collor, beleza, luxo, né? Que coisa boa. Mas o que interessa mesmo mostrar para essa foto do dia é uma imagem que é difícil você me dizer o que é isso aí, hein? Mas isso aqui é uma mangueira? O que é isso? Tem uns caras aí com uma mangueira, né? Puxando água de algum lugar, né? É enchente. Pior que não, isso é 1950. A gente fala das pessoas de Teresópolis que se envolvem nos grandes projetos, né, de querer coisas para a cidade. Em 1959, o Lions Club organizou uma brigada de incêndio e criou um serviço voluntário de combate a incêndio em Teresópolis. Que bacana. 1959. Olha que legal. E foram estudar como é que fazia para combater, comprar mangueira, comprar aquela coisa toda, porque em Teresópolis estava acontecendo alguns incêndios. Nós estamos falando de 59. Em 30, o prédio do Hotel Higino foi completamente consumido pelo fogo, porque o bombeiro era de Petrópolis, né? Então, imagina... Até chegar aqui já era. A estrada nem era tão boa. Vim de Petrópolis até aqui, o fogo já queimou, né, cara? Essa coisa não... só para pisar na lama. A não ser que o fogo alertasse, olha, eu vou começar a arder daqui a umas 2 horas. Olha, chama corre o bombeiro. aí, quem sabe. Se agiliza aí, se antecipa. Mas como o incêndio não dá para prever, dá para fazer a prevenção dele, né? Sim. Mas o fogo não dá para prever que ele está começando ou vai começar. E sempre tinha esse problema de alguns comércios, né? Nós temos um incêndio famoso em Teresópolis, que é o incêndio da Casa Santo Colonês, ali na Duca de Caxias. Onde foi o Banco Real? Tivemos naquela região também, ali, né, que pegou fogo. Bem mais recente, né? Tem uns incêndios misteriosos, uns incêndios mandrakes aí, né? Matreiro aí. Mas nós tivemos vários casos de incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros a Teresópolis. Então essa brigada, inclusive, de incêndio, esse corpo voluntário de bombeiros, tinha até sede. Na próxima imagem a gente consegue ver, Vamos ver então. Aí a sede do Corpo de Bombeiros de Teresópolis, do grupamento voluntário. Ah, que bacana. Tá aí? Olha aí, que legal. Era na Casa da Memória, tudo ao Casa da Memória, gente, olha isso. Você tinha o prédio do hotel, né? E do lado ali onde tem aquela entrada, onde fica o ônibus estacionado, o caminhão, né? Ali tinha um galpãozinho no final, que atendeu também ao Fernando Martins, como galeria de arte dele. Do lado do SEAC mesmo ali, né? Onde tá do lado do SEAC, dá para ver essas telhas aí, canal, elas são da Casa do Manja. Legal. Que era uma casa ali onde é o SEAC hoje, né? Então é bem estreito ali. Então a sede do Corpo de Bombeiro Voluntário de Teresópolis, do grupamento voluntário, de 1959, funcionava ali por um período curto. Aí o Corpo de Bombeiros, o comando do Corpo de Bombeiros do Estado, que já é uma instituição antiga, né? Disse, não pode isso não, esse negócio de fogo é com a gente, não se mete isso não dá para uma instituição, uma sociedade civil tomar conta disso, você lida com vidas, tem técnica, tem regras, mas foi interessante porque essa criação do corpo do grupamento voluntário de bombeiros provocou o Estado, provocou as pessoas, as autoridades a quererem uma sede dos bombeiros em Teresópolis, né? Então essa sede vai acontecer em 1978. Está fazendo 40 anos esse ano. E a gente tem uma fotografia dessa sede quando ela surgiu ali em Pimenteiras, né? E é no mesmo local ainda. Exato, quando surgiu aquele terreno ali em Pimenteiras, no governo do 78, foi o governo do Pedro. Pedro foi prefeito de 77 a 82, então aí o governo do estado estabelece aqui um grupamento de bombeiros. Não é esse grupamento, tinha um outro nome, eu não lembro. Era um núcleo, não? Era um núcleo do grupamento em Teresópolis, que eram os bombeiros de Friburgo. Lá, né? Deve ser quarto alguma coisa, né? Hoje é o 16º grupamento, mas... Então nós estamos aí esse ano de 2018 comemorando os 40 anos da chegada do Corpo de Bombeiros em Teresópolis. Inclusive, de matéria para a gente fazer, né? Ir lá mostrar. É interessante porque sempre que a gente tem uma conquista, ela tem um trabalho de bastidores, um processo de evolução
Porque as pessoas mordendo, as pessoas precisam querer, né? Então, quando você mostra em 1959, então aí 20 anos antes, né? A sociedade se organizando. A sociedade se organizando, esse problema de incêndio, de fogo aqui está sério, precisamos de ter um bombeiro. Friburgo tem, Petrópolis tem há muito tempo. Por que a gente não tem? Por que não tem ainda? Até Friburgo já tem, né? Já tinha nesse ano. Então as pessoas começam a se movimentar, o vereador fica ligado, faz uma moção, o deputado corre atrás, o governador está devendo um favorzinho a uns 2 ou 3 vereadores, quer lá fazer uma coisinha qualquer e precisa daqueles votos, o deputado vai lá e coloca aquilo como exigência e sai a conquista, né? Certamente que esse bombeiro não estaria fazendo hoje 40 anos, talvez nem tivesse ainda, se aquele povo lá de trás não tivesse mobilizado. Então, quando a sociedade se organiza, se mobiliza, isso dá resultado. Nós temos exemplos os mais... tá aí a estrada de Petrópolis, que foram os comerciantes da cidade que resolveram pegar os seus caminhões, seus funcionários, fazer mutirão para melhorar a estrada, né? Também fizeram os hospitais, todos eles vêm a partir de campanhas, né? De campanhas para o próprio Hospital São José, que é o nosso maior hospital hoje. Ele tem uma história, ele foi construído pelas pessoas, né? Campanha de elevador, da moedinha, campanha da moeda, foi feita uma espécie de confraria, né? Nos anos 50 temos aí aquelas histórias, né, das mulheres, das senhoras que iam para o campo de futebol, que era prática, era o encontro do fim de semana, né? E corriam aqueles lençóis e a arquibancada jogava lá as moedas no lençol, aí fazia aquele trocadinho e ia ajudando. Então, ou seja, a sociedade sempre se organizou. E isso, nesses tempos modernos, nós estamos sentindo falta. A gente está perdendo, é verdade. As pessoas não estão se mobilizando mais. Vão lá no Facebook, acabam se mobilizando por interesses políticos, partidários. Não tem aquela coisa. São poucos eventos hoje que ocorrem em função da vontade das pessoas em sociedade, né? Elas não se mobilizam mais, as associações de serviços, os clubes de serviço estão menos ativos. E em função disso, muitas conquistas que a gente poderia estar atrás delas, né, não estão ocorrendo e certamente não vão ocorrer, porque o bicho político é um bicho acomodado. Ele faz o que interessa ao voto. Faz uma foto, ele ia lá, visita uma pintada de praça, né? Eles têm Teresópolis, isso é uma coisa fantástica. Horrível essa coisa, essa divulgação da prefeitura, que o prefeito foi dar uma pintada na praça. Isso é uma coisa assim, horrorosa, né? Mas é o que está acontecendo hoje, porque as pessoas estão se omitindo nessa sua função de sonhar, né? O Teresópolis sempre foi um sonhador e as grandes conquistas ocorreram em função a partir do sonho coletivo, a partir das mobilizações. E nós estamos vendo hoje poucas mobilizações. Claro, há uma decepção muito grande com a classe política, há uma decepção com o judiciário, que faz essa sacanagem com a cidade de deixar um prefeito sem registro de candidatura no cargo. Ele já está lá, já perdeu no STF, já está perdido, não tem o que fazer, mas uma liminar garante que o prefeito ilegítimo esteja no cargo. Ou seja, tudo isso vai levando a sociedade a ficar meio desestimulada de participar, mas não dá para desestimular, não, tem que participar, porque afinal de contas a cidade é nossa, não é desse tipo de gente que está no poder aí, né? Exatamente, a gente tem que mostrar que é nossa e agarrar com força, Bom, gente, agradecer, chefe. Amanhã estamos de volta, só começando a semana. Uma semana de inverno, né? Cadê o verão, hein? Essa noite deu cobertura, né? Gente, tem cobertura e edredom. A galera o pessoal botando foto de edredom aí, temperatura baixa. Né? Vamos ver, né? Vamos ver se o verão vem pelo menos pro carnaval aqui, né? Vamos passar o carnaval. Passamos janeiro, nós chegamos a fevereiro, ainda é um mês de chuvas fortes, incidem muito menos chuvas fortes em fevereiro que em janeiro. Janeiro é o nosso mês, também tem, o mês onde mais acontecem enchentes, né? Agora, essa temperatura baixa acaba ajudando, né, chefe? Porque a incidência das chuvas vão se espartando, né? Nem tanto. Mas a questão dos deslizamentos, né? Esse distúrbio na temperatura pode provocar semanas de chuvas, aquela chuvinha fina, que é a que a gente está tendo hoje, chuva perigosa. Essa chuvinha de hoje, ela fica 2, 3 dias intermitente, e nós estamos ainda no tempo de calor. Então, se vir uma chuva forte a partir de uma semana de chuva fina, o solo já vai estar encharcado. E nós, como temos aqui muitos históricos de construções irregulares,
que os políticos mandaram essa gente morar debaixo dos morros, né? Construir de qualquer jeito, a prefeitura não dá uma assistência, né? As pessoas moram em área de risco sem saber, e aí há o risco de deslizamento, isso é muito perigoso. Então, ou seja, essa virada de clima não é bom sinal, não. Era bom que tivesse um solão forte para o terreno estar bem seco, né? Mas já passamos janeiro, já passamos dezembro, que é um mês também complicado, e fevereiro, março, abril ainda tem mais um mês aí com possibilidade de chuva forte, mas certamente que as pessoas, a gente vai se desenvolver aí nesse tempo. Acho que as próprias tragédias que ocorreram com a cidade fez também que as pessoas olhassem mais ao tempo, né? Nós hoje estamos olhando aos tempos, né? A gente tem que estar atento. E mais participativas também. E cobrar, né? A gente tem que cobrar das instituições, da prefeitura, que tem essa função de acompanhar, não é só ir lá e socorrer quando acontece a tragédia, tem que antes dizer, está perigoso, não mexa nessa terra, esse muro está perigoso em cima do vizinho. Há de se fazer um trabalho nesse sentido. Verdade. Um estudo recente do Ministério Público ainda, não tão recente, um estudo que a doutora Anaísa divulgou tempos atrás, mostra que cerca de 60 mil pessoas em Teresópolis moram em área de risco. É muito Ou seja, forte. E como é que essas pessoas moram e fica por isso mesmo? Não tem ninguém da prefeitura olhando, já que não dá para construir casas em local não de risco para essas pessoas, pelo menos fazer orientação. Nós tínhamos que ter aqui de repente, já tem tanta secretaria que não serve para nada, uma secretaria, uma estrutura da prefeitura que desse esse suporte às pessoas, de orientação, porque não tem como, as pessoas estão lá, estão morando, é ali que elas decidiram que vão morar, e dá para se morar em área de risco, desde que tenha certos cuidados, né? E a prefeitura poderia dar essa assistência e fazer esse acompanhamento para que menos vítimas ocorressem quando ocorreu uma chuva forte, onde certamente que vai haver um deslizamento e tal. Então, se fizer a prevenção, certamente quem tem menos casos. Esses percalços, né? E você que está na área de risco, a gente sempre gosta de ressaltar aqui, em caso realmente de necessidade, procure uma área segura, né? Preserve a sua vida, deixe o patrimônio para lá, que depois você consegue tudo muito melhor do que você já tinha, sem dúvida nenhuma. Chefe, obrigado. Um alerta para quem mora em área de risco e que minha casa está rachando toda. Não, se a porta começou a agarrar, já é sinal de que a parede está trabalhando, porque às vezes a parede trabalha e não aparece nenhum sinal. A porta está agarrando, se a pessoa mora numa área, uma construção feita em cima de uma terra que não foi uma fundação, né? Então é necessário ter esse primeiro cuidado. Isso aí, quem tem que estar oferecendo essa informação é a prefeitura, didaticamente e no local. Não numa sede. Tirar foto em praça pintada, né? Depois do Facebook, então, é um abraço, né? É fácil tirar foto. Vergonhoso. Chefe, obrigado pela participação. Olha, amanhã a gente está de volta, tá? Lembrando a você que, se você quiser nos acompanhar ao vivo, sempre, de segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia, ou então nos acompanhe em nossas muitas reprises ao longo de todo o dia, da noite, fique à vontade. E para você que não é assinante RCA, não precisa ficar preocupado. Lá no facebook.com/Diário de Teresópolis e no YouTube você também nos acompanha ao vivo, não perde nada da nossa programação. Excelente semana, segunda-feira abençoada. Amanhã a gente está de volta. Beijão e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.